Olá, gente, tudo bem? Como estamos? Mais uma vez aqui, esperando, como sempre, encontrá-las bem, se cuidando, se protegendo. Se possível, quem tiver aí já na sua vez vacinado, tanto na primeira dose como na segunda dose, para que as pessoas possam, ir voltando à sua normalidade. Se precisar sair, sempre de máscara e cuidando de evitar aglomerações, usando álcool gel, lavando as mãos, que lavar as mãos é o melhor antídoto, né? Não sei se vocês sabem, uma pequena curiosidade, no tempo da outra pandemia que teve, que foi uma maior pandemia antes dessa, que foi a gripe espanhola, que não nasceu na Espanha, mas ficou conhecida como gripe espanhola, a maior descoberta daquela época, eles achavam que isso vinha dos ratos, eles achavam que isso vinha de uma outra fonte, mas ninguém descobriu de onde vinha. Mas eles descobriram que o simples fato de lavar as mãos já reduzia 50% do processo de contaminação. Então, coisas simples, né? Para a gente poder escapar dessa. Me chamo Rafael Rolim. Sou professor aqui da oficina Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota. Dentro do projeto, faço parte Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte. É um projeto que foi aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio da Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Falei um pouco aí brevemente, dessa curiosidade, por conta de estarmos vivendo esse processo de pandemia, por isso esse formato digital, virtual, remoto, que é o que a gente vem adotando nas nossas aulas. Quem vem acompanhando, aí estamos já chegando na nossa 30ª aula, foram 30 encontros de muito prazer, de muita pesquisa, de muita informação, e espero poder estar contribuindo com o fortalecimento, a divulgação, a difusão e o fomento da nossa cultura popular, do nosso folclore brasileiro, sempre trazendo, puxando a sardinha para a nossa brasa, do nosso folclore, da nossa cultura nordestina, cearense, da nossa cultura primeira, que mistura essa grande polissemia, que a gente chama, são várias informações, são muitos saberes que se juntam, e é isso que a gente vem tentando trazer aqui para vocês. Nos encontros anteriores nós estamos trabalhando, nas aulas anteriores falamos um pouco sobre isso, sobre esses grupos de projeção, que são grupos de tradução, que se inspiram na tradição, se inspiram nos grupos tradicionais, nos mestres tradicionais, nos brincantes tradicionais, mas fazem uma espécie do que chamamos também em teatro e na cultura, nas artes, de releitura, É como se a gente fizesse a leitura daquele espetáculo, como nós entendemos, como nós compreendemos, e depois como nós vamos pensar uma terceira criação, uma terceira criação artística, que já não é mais aquela inicial, que a gente aprendeu, que a gente viveu, conheceu, experienciou, vivenciou, e trazendo para uma cena já mais atrelada, mais voltada para esse contemporâneo, no sentido de pensarmos já esses grupos como os grupos mais parecidos, são grupos mais próximos das companhias teatrais, das companhias de dança, que a gente vê que elas trabalham a partir da perspectiva do tradicional, mas fazem uma leitura já atualizando isso para uma arte contemporânea, E isso, por exemplo, aqui no Ceará, tem um grupo que eu ainda não comentei sobre ele, que é o grupo Miraíra,
que é um grupo fantástico da professora, quem fundou esse grupo e conduz esse grupo, não sei se ela ainda está à frente, porque foram muitos anos, acho que mais de 20 anos de trabalho, da professora Lourdinha, né? Lourdes Damasceno, que é uma grande pesquisadora, uma grande professora, mestra, doutora na área da cultura popular. E ela fundou esse coletivo, esse grupo, hoje sediado no Instituto Federal do Ceará. Se eu não me engano, antes mesmo de ser Instituto Federal, era o Cefet, né, que eram os Centros Tecnológicos, né, Centros Federais Tecnológicos, e que hoje são chamados de Institutos Federais, né, e o IFCE, que fica lá no Benfica, onde a professora Lourdinha é lotada como professora titular. Ela desenvolve há mais de 20 anos, mais de 2 décadas, um trabalho de pesquisa com base toda na cultura popular, porém ela faz uma releitura para o palco. Uma releitura exatamente essa como eu trouxe no encontro passado e vou trazer agora. Por exemplo, nos encontros anteriores eu falei do coletivo Brincantes do Eusébio, que vocês também viram algumas imagens aí no encontro, na aula, algumas aulas atrás, para quem está acompanhando aí o processo. O Breu também trabalha nessa mesma perspectiva. No encontro passado eu trouxe e vou retomar o Bando com Matê, que é o grupo que eu fiz parte em Salvador, um grupo que hoje já não está em atuação, mas foi um grupo que ficou um tempo, né, se formou em Salvador e desenvolveu no seu tempo de atuação na cidade exatamente um trabalho de pesquisa da cultura popular, de pesquisa desses mestres e trazendo para a construção de uma cena já numa perspectiva de, como a gente falou, de projeção, né, de tradução dessa tradição, para não confundir. E aí, voltando para a nossa aula de hoje, que ao final vocês vão poder acompanhar também um outro vídeo sobre este coletivo, e esse coletivo chamado Bando com Matê. E aí no encontro passado eu também trouxe a explicação, né, do porquê do Bando com Matê. Quem quiser saber um pouco mais aprofundado, vai lá na aula anterior, está lá no nosso YouTube e do Instituto Chico Mota, e procura lá que vocês vão encontrar exatamente a definição do que significa Bando com Matê. Vou dar só uma dicasinha, vem dos bandos anunciadores da Bahia, que antecipavam as festas de largo da cidade, e o cumatê é uma planta da nossa flora do norte do país, e a gente fez uma mistura de ritmos, de saberes, de nomenclaturas, de informações, mas sim também uma mistura de ideias e sonhos, que foi o que eu também coloquei no encontro passado, na aula passada, que é o que move para mim, né? É o que movia nesse grupo, é o que move hoje no grupo atual que faço parte, que é o Breu. Então, queria trazer para vocês nesse encontro de hoje essa importância dessas trocas, essa relação direta e como também se dá esse processo de construção de um coletivo, né? Porque no encontro passado vocês perceberam que eu trouxe aí o Bando com Matê num momento festivo, né? Que foi lá o terceiro Cantos de São Lázaro. Cantos de São Lázaro por conta do bairro de São Lázaro, na cidade de Salvador, né? Uma festa que a gente organizava todo ano para celebrar as nossas pesquisas, os nossos rituais, com um grande festejo comemorativo, mas também um momento também de muito aprendizado, em que a gente também integrava com a comunidade local esses outros mestres, esses outros grupos e coletivos que vinham fortalecer o nosso trabalho e também se fortalecer enquanto brincadores, brincantes da cultura popular. E aí hoje eu vou tocar especialmente na relação que nosso coletivo tinha com o reizado, e aí vou retomar um pouco lá das primeiras aulas. Nós, quanto brincantes lá do Bando com Matê, nós tínhamos um grande desejo, por conta da minha vivência
que eu trazia e das experiências que eu tinha vivido na minha pesquisa de uma vida toda, mas principalmente do mestrado, né, quando eu pesquisei, e aí está lá nas primeiras aulas, quem puder acompanhar, quando eu pesquisei o reizado Discípulos de Mestre Pedro, né, o reizado também conhecido como reizado dos irmãos, que é um reizado chamado como reizado de Congo, por toda uma influência de elementos que vem desde a Mãe África, sendo ressignificados até chegar aos dias atuais, lá no Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, na cidade, né, de Juazeiro do Norte, no bairro João Cabral. Então eu tinha essa experiência e eu sempre contava essas experiências para os meus colegas do grupo, mostrava as imagens da minha pesquisa, trazia sempre muitas histórias e em um dado momento nós resolvemos que nós celebraríamos o nosso evento com o reizado dos irmãos, se não com o reizado todo, mas pelo menos com alguns integrantes que pudessem representar essa brincadeira em Salvador. E aí nós fizemos todo um movimento, né, de captação de recursos e tudo isso que é necessário para a realização de um evento e conseguimos trazer esses mestres lá do Juazeiro, que vocês vão ver e assistir aí. E, porém, nós fizemos um trabalho, como eu também já trouxe, que é um trabalho, que é esse trabalho minucioso, silencioso, né, que o artista muitas vezes faz e que a gente só vê o resultado final, né? A gente não vê o trabalho de base, né? A gente chega num espetáculo teatral, assiste a peça, que maravilhoso, gosta ou não gosta, acha bom, acha ruim, mas a gente vê o produto e não vê o processo. O processo é todo o trabalho que antecipa aquele trabalho final, que é a apresentação. Então eu quero trazer um pouco desse processo para poder inspirar outros grupos, outros brincantes, outros pesquisadores e também os próprios coletivos tradicionais que estão por aí. Porque nós fizemos todo um trabalho de pesquisa onde eu trazia as informações que eu havia coletado durante a pesquisa de mestrado, novas informações, nós pesquisávamos em todas as fontes de dados, desde as redes sociais, telefone, e-mail, pedia fotos, registros, gravava áudio, e para tudo isso a gente pesquisando, aí a gente entrou num processo de construção dos nossos figurinos, da mesma forma que eu aprendi a fazer no Juazeiro do Norte, em que os coletivos também fazem as suas vestimentas, não todos, mas tem alguns dentro daquele coletivo que tem habilidades para costura. Às vezes a costureira é a mãe, a tia, a avó, que vai fazer todos os trajes, né, do figurino, mas tem um outro que já trabalha com a cola, tem um outro que já sabe trabalhar com a pedraria, com os adereços, o outro que sabe construir uma coroa, o outro que faz uma espada. Aí vocês vão ver que todos nós tínhamos espada, porque na brincadeira do reizado de Congo, que a gente aprendeu lá no Juazeiro, que vocês também já assistiram, que vocês vão ter possibilidade de também ver um pequeno fragmento hoje ainda ao final desse vídeo, quando vocês assistirem o vídeo que nós trouxemos, que é desse coletivo que eu fiz parte. Por exemplo, a espada, eu fui fazer a espada, eu que construí as espadas, por exemplo, porque eu aprendi a construir as coroas. Nesse processo de mais de 15 anos de pesquisa, eu fui aprendendo, né, a fazer a coroa, aprendendo a costurar, a fazer o figurino, a fazer também uma espada, que talvez seja a habilidade que mais destoa de dentro do processo de construção de um espetáculo, porque aí você vai trabalhar com maquinário pesado, industrial de serralheria, né, que é ferro, aço. A espada é de uma espécie de aço maleável que a gente encontra, curiosamente, a gente retira isso das suspensões, da suspensão do Fusca, da Brasília e da Kombi. Vocês vão ver a lâmina da espada no vídeo, aquilo ali é retirado de dentro da suspensão de um Fusca, dentro da suspensão de uma Brasília, que é exatamente a mola que faz com que o carro fique menos pulando, né, que tem algum tipo de amortecimento para além dos amortecedores. Então tem essa mola.
e é uma mola de aço temperado. Esse aço ele é um aço que tem um poder de corte infindo. Ele quebra, esse aço ele é tão potente que se você bater num cadeado, ele corta o cadeado. É um aço, portanto, muito temperado. E eles usam esse material que, por exemplo, em vários lugares é uma sucata. Os brincantes no Juazeiro, percebendo esse material, introduziram a mola, portanto, do Fusca como um material, e aí o copo da espada é feito às vezes de alumínio, de cobre, latão, e tem o cabo, por exemplo, é feito de rodelas de sandália, de borracha, para poder ficar acolchoado. Ou seja, tem uma série de pequenos detalhes. E aí eu aprendi, como eu estava dizendo, vivi essa experiência de construir espadas lá no Juazeiro, com os brincantes do Juazeiro, do qual eu agradeço demais essa confiança primeiro, né, pelo respeito e pelo aprendizado que tive. E aí fiz uma oficina com os brincantes do Bando Kumatê para ensiná-los a construir também as suas espadas. Então esse movimento de aprendizado, de troca, de ida, de vinda, que é o rico que eu quero, para mim, que eu queria que ficasse, que eu queria trazer para vocês. Então a gente construiu todas as nossas coroas, o que vocês vão ver aí, em formato sempre de oficina, porque também foi assim que eu aprendi. Os mais velhos no Juazeiro se sentavam e começavam a fazer, e mostrando aos mais jovens como era que eles deviam imitar, copiar e também criar em cima daquilo que eles estavam aprendendo. Então fizemos também oficinas para construção das coroas, que vocês vão ver. Fizemos também uma terceira oficina para a construção dos figurinos, e aí vocês vão ver que tem um figurino junto com um peitoral, também num formato de oficina, em que nós, os que do coletivo que melhor sabiam costurar, assumiu a máquina de costura, e eu ia dando as dicas, a gente ia pensando nos desenhos, no melhor formato, no modelo que ficasse bonito, né, apresentável, como um figurino deve ser, mas também confortável para o brincante, porque vocês vão perceber, quem já vem acompanhando já deve ter visto nos outros vídeos, mas vocês vão assistir aí, que é um desculpa, o reizado é muito dançado, tem muitos movimentos de corpo, a espada, né, os próprios passos, o ritmo que às vezes acelera, então a roupa tem que ser confortável, né? Vocês vão ver que todos vestem saia, né, que é uma espécie de, que eles chamam de saia, e uma proteção por cima, que é o saiote, né, meias compridas, né, como uma espécie de guerreiros, né, uma coisa que lembra um pouco um guerreiro medieval, mas já com essa releitura que a gente traz. Aí vocês vão ver o figurino do mestre Antônio, que está aí com a gente, lá do Juazeiro, um figurino tradicional da cultura popular do Juazeiro, do reizado dos irmãos. E aí vocês vão perceber o quanto que aquele figurino vai ser diferente do figurino dos nossos brincantes do Bando Kumatê, o meu, inclusive, eu estou no figural dançando. E vocês vão perceber também o quanto tem de diferente, mas também o quanto tem de influência, né? Os brilhos, as fitas, o próprio modelo de roupa, né? O peitoral, a saia, aí as meias, que a gente se inspira, às vezes, ora, mais copia, no sentido de se apropriar integralmente daquele objeto, como por exemplo da espada, ora, às vezes a gente faz do nosso jeito, né? Se você for pegar as espadas do Juazeiro e as espadas do Bando Kumatê, elas são idênticas, foram feitas da mesma forma, mas o figurino do mestre Antônio, dos brincantes do reizado dos irmãos lá do Juazeiro, vocês já vão ver que é muito diferente dos figurinos nossos, mas que também tem uma série de similaridades, uma série de elementos que se aproximam. No caso da coroa, da mesma forma, né? Vocês vão ver que as coroas, elas
A do mestre aí vai aparecer, porque a coroa do mestre geralmente é uma coroa mais elaborada, uma coroa que tem uma certa imponência, né? Porque é o mestre. Mas se você for pegar os brincantes desse reizado, brincando lá no Juazeiro, vocês vão ver que, por exemplo, as duas coroas, as coroas do bando Kumatê e as coroas do reizado, elas são muito parecidas, então já tem uma proximidade. Ou seja, eu estou trazendo tudo isso como uma forma de também da gente fazer essa reflexão e trazer um pouco desses exemplos para que fique talvez mais fácil de vocês compreenderem isso que eu venho trazendo ao longo dessas aulas. A capacidade de influência, de criação, de inspiração, a capacidade de criação, principalmente, que a gente pode encontrar nessas manifestações, nessas brincadeiras populares, com esses mestres, com essas mestras que tem aí espalhado certamente por todo o Brasil. Eu tive desde São Paulo, que morei também, lá mestres do jongo, mestres do samba, mestres da capoeira. Aí você vai para o Rio de Janeiro, tem os mestres do jongo, né? Tem lá na Serrinha, que é um reduto importante do jongo da Serrinha, inclusive, né? Que é o nome que se dá ao coletivo lá, que é uma dança também de influência afro-brasileira, na verdade de influência africana, mas construída aqui desde o período da escravidão. Aí se você for para Minas Gerais, você vai encontrar os reinados e as congadas, que também tem uma influência muito forte desse processo de escravização vivido no Brasil. Aí se você sobe um pouco mais para o norte, aí você já vai encontrar manifestações mais voltadas ao universo do fantástico, dos bichos, das lendas, né? dos causos e histórias, né? dos botos que roubam as mulheres, engravidam as mulheres nas beiras dos rios. Aí você vai ter outras mitologias que são saberes ancestrais e que também constituem a identidade, né? As identidades daquela localidade, daquele povo, daquela etnia, daquele coletivo, daquele grupo. Se você vai descendo para o Maranhão, aí tem o Bumba Meu Boi. Se você chegar no Piauí, aí você vai encontrar no Piauí um festival que existe há mais de 50 anos. 50 anos que existe esse festival lá, que reúne grupos culturais populares do Brasil inteiro. Uma vez por ano esse festival acontece na cidade de Teresina. Você descer aí para o Ceará, tem uma outra infinidade de reisados, Bumba Meu Bois, bandas cabaçais, coco, toré, o toré indígena, né? Que aí você vai encontrar o toré em todas essas regiões que eu falei, né? Principalmente no norte, né? Que é uma dança e também um ritual sagrado dos índios, né? Que eles fazem, dependendo do lugar, eles chamam de toré, torém. Então, ou seja, você descer para o Piauí, para o Rio Grande do Norte, vai encontrar o coco de Zambê. Chegando no Pernambuco, aí afinidade de manifestações que a gente já estudou, cirandas, cavalo marinho, maracatu, né? Descendo para a Bahia, aí outro celeiro da capoeira, do samba de roda, que vai gerar no futuro, né, lá o Axé Music. Ou seja, tudo isso, se você for avaliar e analisar com calma, com tempo de pesquisa, com tempo de caminhar por esse Brasil, de ir a campo, de poder conhecer pessoalmente essas pessoas, esses grupos, essas cidades, esses coletivos, essas comunidades, como em parte eu tive essa oportunidade de fazê-lo, vocês vão perceber essa capacidade que eu venho repetindo, essa potência que eu venho sempre trazendo de criação, de recriação, de atualização, de memórias, né, de saberes e fazeres da nossa cultura popular. Beleza, gente? Agora vocês vão assistir aí um fragmento do grupo Bando Kumatê com o Reizado dos Irmãos, dentro do Cantos de São Lázaro, que foi também um evento que eu comentei no encontro passado, um registro que nós fizemos do nosso festejo. Espero que vocês gostem. Vão lá no canal do YouTube do Instituto Chico Mota, dá aquele like, divulga para os amigos e até a próxima semana. Um abraço. Abra a porta e a janela, o Mateu veio brincar.
maquiagem. E fez de que essa maquiagem? Só carvão puro. Disse que ele falasse, que ele fizesse. Então o pessoal ria. Ele tinha a obrigação de fazer o povo rir. Então o bobo da corte é o Mateus do nosso rezado. E a cara preta, ele representa um pouco da África. Então o palhaço Mateus é esse aí, o bobo da corte. E a cara preta representando a África e mais uma coisa, que o Mateus dentro do rezado, ele é uma autoridade. Não, comigo é só perder, meu irmão. Meu nego, Oi. vamos fazer a nossa oração de frente à igreja. Ei, vamos fazer a cabração de frente à igreja. Cabração. Como é essa fecha? Fazer a nossa oração. É não, brincadeira, é a pregação. Nós vamos pregar um cara de É a oração! Ei, seu buchinho. E eu não tô dizendo que é a pregação mesmo? Vamos pregar muito prego. Só canto. Cadê o martelo? Você tem martelo? Você tem martelo? Todo mundo de coração, é coração. Coração! Tu não disse coração, mano? Eu falei oração! E foi? Eu pensei coração, mano. Ó, bicho, tu não vem não, meu. Comigo é só perder. Esse cara é doido. Bora lá, meu Deus!